Olá, minha gente. Então, tudo certo? Então, viva. Pessoal, vamos resolver uma questão da prova de física do vestibular seriado da UPE. Processo de ingresso 2021, segunda fase. O SSA 2. Porém, antes de ler o enunciado, quero te fazer aquele velho pedido. Compartilhe o nosso canal com seus amigos. Ah, não está inscrito ainda? Se inscreva. Ative as notificações. Porque quando eu postar uma aula bacana, você é notificado, pode se organizar para assistir a aula e fazer o estudo do tema. E se gostar da aula, deixe o seu like. Para você isso é nada, para o nosso canal é muito, mas muito importante. Combinado? Muito bem, vamos lá para a leitura do enunciado. Deseja-se medir uma das dimensões de um prisma utilizando um feixe de luz. A figura mostra a vista superior de um prisma acrílico com índice de refração N igual a 5/3 e formato trapezoidal. Sabendo que um feixe de luz que entra pelo ponto P percorre as faces do prisma e emerge no ponto Q, obtém o valor da dimensão desconhecida x. Ele quer esse valor de x aqui, pessoal, ó, que é essa medida aqui. Vamos pensar juntos aqui, olha só. Se eu quero x, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu encontrar esse lado aqui, ó, desse triângulo retângulo, depois eu vou destacar tudo, tá? Se eu encontrar esse lado, resolve sua vida? Por quê? Porque eu estou vendo que toda essa dimensão aqui é 14,5. Como esse pedaço é x, que é o que eu quero, se eu achar esse outro, vamos chamar de y a princípio, então y mais x é 14,5. Se eu encontrar y, está resolvido. Mas veja, como é que eu vou encontrar y? Veja, eu tenho essa medida aqui que é 10, certo? Que para esse ângulo aqui, ele é o cateto adjacente. Esse triângulo é retângulo, né? Então, para esse ângulo aqui, esse lado vale 10 centímetros e é o cateto adjacente. Se eu encontrar esse lado, que é o cateto oposto, certo? Com a tangente desse ângulo θ aqui, depois não copia ainda não, tá? Porque eu vou organizar tudo. Só estou te mostrando a minha ideia, tá? Porque é muito importante você entender o que eu estou pensando para achar a resposta, certo? Então veja, eu quero x. Eu tenho toda essa medida que é 14,5 centímetros. Se eu encontrar y, eu já sei que y mais x é 14,5, então x é 14,5 menos y. Então se eu encontrar y, a questão acaba. Mas y, para esse ângulo θ aqui, ele é o cateto oposto e o adjacente é 10 centímetros. Se eu descobrir o que desse ângulo fala para mim que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente, qual é a relação trigonométrica que consegue relacionar o cateto oposto para esse ângulo θ e o cateto adjacente? Não é a tangente? Se eu encontrar a tangente de θ, a questão vai terminar. Por quê? Porque o cateto oposto é o que eu quero para encontrar x e o cateto adjacente é 10 centímetros. Mas como é que eu vou encontrar a tangente de θ? Aí é que está. Nós estamos falando de uma questão de refração. E esse ângulo θ aqui, veja só, é o ângulo entre o raio incidente e a normal, a superfície refratora. Esse ângulo é o ângulo de incidência. E eu sei que na segunda lei da refração, vou anotar tudo, tá? Só estou te mostrando a ideia. Eu sei que na segunda lei da refração, esse ângulo participa. Então, se eu descobrir o seno desse ângulo, porque a lei da refração, a segunda lei usa seno. Com o seno eu encontro o cosseno, e eu vou te explicar como. E com seno e cosseno eu encontro a tangente, com a tangente eu encontro y e depois x. É isso. Eu preferi, olha só, estou aqui. Eu não posso ir resolvendo, mesmo que esteja correto, e você não saber por que o que eu estou fazendo. Você tem que saber onde eu quero chegar, porque senão não é uma aula. Pelo menos do meu ponto de vista como professor de física. Para mim, você tem que entender todos os momentos da aula. Eu não posso estar fazendo conta, aplicando leis, sem primeiro justificar o que está me guiando. E o que está me guiando? Achar x. Mas para isso eu preciso de y. E para achar y eu preciso do seno desse ângulo θ, porque com seno e cosseno eu encontro a tangente e a questão acaba. Só que esse ângulo θ, na questão, é o ângulo de incidência. E aí entra a parte de ótica, mais especificamente de refração. Entende? Então, a minha intenção é achar qual é a tangente desse ângulo, porque com ela o cateto oposto é y, o cateto adjacente é 10 centímetros. Achado o valor de y, eu encontro x, porque x é
14,5, que é toda a dimensão, menos y, certo? Entendeu? Então tá. Agora respira. Como é que eu vou achar esse seno de θ? Bom, aí o que é que eu preciso de você? Eu preciso que você se lembre das leis, da segunda lei da refração e dos elementos da refração. Elementos da refração: raio incidente, reta normal à superfície refratora, raio refratado, ângulo de incidência, ângulo de refração, certo? E a segunda lei da refração, que envolve o índice de refração e o seno de um certo ângulo com a normal. Eu vou anotar tudo, mas você está em dia com isso? Não se preocupe, porque eu vou explicando tudo, mas isso é que vai me guiar. Eu preciso dos elementos da refração. Então vamos fazer o seguinte, ó, para a figura não ficar poluída, tá? Eu vou apagar, veja só, vai valer a pena. Eu vou apagar isso aqui, ó, que eu já sei que agora eu vou correr atrás desse seno desse ângulo, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou focar na parte de ótica agora, e depois a gente repete a parte de matemática, que é mais importante, não é a parte de ótica, não é a parte de física. Então lá vai. Esse raio aqui que ele tá te dando, ó, ele dá o próprio desenho, ele não é o raio incidente para esse ponto de incidência aqui, então eu vou destacá-lo de vermelho, ó, raio incidente, certo? Esse aqui não é o raio refratado, então tá aqui o raio refratado. Agora lembre-se que como a superfície refratora é a face desse prisma, essa face aqui, porque é ela que separa o material do prisma, que é acrílico, desse que é o ar, você vai supor que é o ar, porque ele não fala nada, então tem que ser o ar, certo? E o índice do ar é dado no início da prova, daqui a pouco eu relembro. Então, como a superfície refratora é essa face do prisma, a reta normal é perpendicular à superfície refratora. Então, ela tem a direção dessa reta aqui. Eu vou só destacar, ó. Então, eu tenho, olha só, eu tenho. Vamos aqui juntos. Esse raio é o raio incidente. Esse aqui é o raio refratado, certo? Aqui a reta normal. E agora, o ângulo de incidência, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. Tá aqui, I. O ângulo de refração, o ângulo entre o raio refratado e a reta normal, que é 90. Porque a normal e a face refratora, né? A superfície refratora são perpendiculares. Então, esse ângulo R, deixa eu destacar um pouco melhor aqui. Esse ângulo R, que é o ângulo de refração, é 90 graus, certo? Elementos da refração: raio incidente, raio refratado, reta normal, ângulo de incidência, ponto de incidência, que é o ponto R, esse Rzão, e o raio, desculpe, e o ângulo de refração Rzinho, que aqui é 90 graus, certo? Até aí, tudo bem? Não se esqueça, aqui é o material do prisma que ele me deu, eu vou chamar de NP, índice do prisma, tá? É acrílico, mas eu preferi P, que vale 5/3, e aqui é o ar, porque se ele não fala nada, você tem que supor que está no ar. O ideal é que ele falasse na questão, tá? Mas não falou, então é o ar, e o índice do ar, pessoal, era dado no início da prova, eu trouxe aqui para você, ó, depois eu apago para não poluir a questão. Mas isso aqui é uma cópia do que estava lá no início da prova, e veja que aqui ele diz, ó, o índice de refração do ar vale 1. Então, vou apagar e vou usar o índice de refração do ar, chamar de índice A, como 1, certo? Muito bem. Agora, segunda lei da refração, certo? Para o mesmo ponto de incidência, o produto do índice de refração e o seno do ângulo com a normal permanece constante. Aqui é o material do prisma, o índice é NP, vezes seno de I. Aqui é o ar, índice do ar, vezes seno de R, certo? Agora, o índice do prisma, 5/3. Seno de I. Índice do ar 1, R vale 90 graus, seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1, certo? Então, 5/3 vezes seno de I é igual a 1 vezes 1, 1. O seno de I vale 3/5. Se preferir, o seno de I vale 0,6. Achou o seno. Muito bem. Pessoal, aqui em cima, muitos de vocês, por prática, por experiência no assunto, muitos de vocês já sabem que quando o seno de um ângulo é 0,6, o cosseno é 0,8. Mas eu não vou contar com isso, não. Eu vou provar por quê. Pode ser? Eu não posso contar, eu estou te explicando. Se você não soubesse
Então, eu vou te explicar por que quando o seno é 0,6, o cosseno é 0,8. Isso vem de uma relação famosa da trigonometria, que se chama relação fundamental da trigonometria. Eu vou escrever aqui. Essa relação garante que o seno de um certo ângulo ao quadrado, e esse ângulo nessa discussão é I, mas o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é sempre igual a 1. O seno ao quadrado de I mais o cosseno ao quadrado de I é igual a 1. O seno é 0,6, 0,6 ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de I igual a 1, certo? Vem cá, vem cá. Cosseno de I, cosseno ao quadrado de I, tá? Cosseno ao quadrado de I é 1 menos 0,6 ao quadrado, 0,36. Cosseno ao quadrado de I, 1 menos 0,36, 0,64. Raiz de 0,64, 0,8. Estou tirando a raiz quadrada dos dois membros. Então, cosseno de I igual a 0,8. Se pela sua experiência você já soubesse, você seria poupado de tudo isso aqui, certo? Então, encontrei seno e cosseno. Lembra por que eu queria seno e cosseno? Vamos voltar de novo? Olha só. Esse triângulo retângulo aqui. Por que retângulo? Olha o ângulo reto aqui. Esse lado eu estou chamando de Y, porque com ele eu encontro X. Porque Y mais X dá 14,5, certo? Então, vou levar esse triângulo para lá. Vamos lá. Está aqui o triângulo, ó. Triângulo retângulo. Aqui, Y, o ângulo reto, devagarzinho, para você não ficar tonto, vem cá. Esse lado aqui, ó, 10 centímetros. 10 centímetros. E aqui está o ângulo I, que você agora conhece seno e cosseno. Vai lá, ó, vê se não é. I, certo? Muito bem, pessoal. Eu quero relacionar, peraí, mais espaço. Eu quero relacionar, pessoal, o cateto oposto com o adjacente. Qual é a função que relaciona o cateto oposto com o adjacente? A tangente. Então, tangente de I, o cateto oposto é Y, o adjacente é 10 centímetros. Então, como Y está em centímetro, como 10 é centímetro, Y também está em centímetro já, tá? Agora, a tangente de I é o seno de I sobre o cosseno de I. Isso é Y sobre 10. O seno de I é 0,6 e o cosseno de I é 0,8. Então, 0,6 por 0,8, Y sobre 10. 0,6 por 0,8 é 6 por 8, é 3 por 4. Então, 3 por 4 igual a Y por 10, certo? Então, Y é 3 vezes 10, 30 por 4. Y vale 7,5 centímetros. Mas não é a resposta, não. Agora volta lá. Devagarzinho, devagarzinho. Isso, você não ficar tonto. Ó, cuidado aqui, viu? Ó, vê que perigo. Certo? Mas veja, você quer X. Essa medida aqui é X. Esses lados são parâmetros. Então, veja, X mais Y, 14,5. X mais Y, 14,5. X mais Y, 7,5. 14,5. X, 14,5 menos 7,5. 7 centímetros. Resposta, então, 7 centímetros para X, valor de X. Vamos marcar lá o gabarito? Vamos lá em cima, devagar de novo, tá? Gabarito, então... Letra C. Vamos lá embaixo. Aí está. Gabarito. Letra C. É isso. Deixo para você aquele forte abraço. O desejo de um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.